Banqueta Esporte, apoio cultural, Relojoaria Cima, presente o tempo todo com você. Celtec, Centro Automotivo Técnico Educacional Silvestre. Segunda-feira, 22 de fevereiro de 2016, você acompanha em nosso programa de hoje os lances e melhores momentos da derrota do Vila Nova em Uberlândia, o que disse de mais importantes jogadores e principalmente o técnico Gotardo. E em nossos estúdios estamos recebendo dois convidados especiais, o zagueiro Rafael Morisco, o melhor em campo diante do Uberlândia, e Dr. Wilson Manula, comentarista e médico do Leão do Bonfim. O Banqueta Esporte já está no ar. Uberlândia e Vila Nova, 6 pontos ganhos até o momento no Campeonato Mineiro. Hoje é briga na cabeça. São os dois times que fazem as melhores campanhas no interior de Minas Gerais. Quem é melhor? Eis a pergunta, Mancini ou Lenilson? Lenilson, é claro, não tem nem o que falar, né? Lenilson jogou onde, ganhou de quem? Não ganhou nada na vida, aqui é Mancini, gente, pelo amor de Deus. Véio. O velho Mansa vai sair lá de Vila, foi lá, vem aqui no parque, nunca ganhou de dentro do parque. Pode perguntar pra ele, nunca vai ganhar dentro do parque. Vai. O Lenilson sabe o que é seleção? Lenilson vai meter 2 hoje. Se ele sair, o Ale vai entrar, vai meter mais 2. Pode escrever, pode escrever. E além de tudo, o Mancini, ótimo jogador, tá no time, 5 vezes campeão mineiro. Mais uma força ainda pra corroborar tudo isso aí, né? O Uberlândia tem quantos títulos? Nenhum. Então aqui é Vila. Acabou. Qual o placar de hoje? 2-1 pro Vila. Qual o placar? 3-0, Verdão. 4-0, Verdão. 3-0, Vila. Verdão! Boa noite, torcedor titular. O Banqueta Esporte já está começando. E quem levou a melhor foi o Lenilson. Claro que o Mancini atuou bem, só que o Lenilson participou ativamente do gol do Uberlândia. E você pode também participar conosco enviando a sua pergunta, a sua mensagem pela nossa fanpage facebook.com/TV Banqueta. E vamos apresentar as feras conosco em nosso estúdio nesta segunda-feira, começando com o nosso comentarista credibilidade, Geraldo Fagundes. Boa noite, Fagundes. Infelizmente o Vila não conseguiu a vitória em Uberlândia ontem. Boa noite, Roger. Boa noite, Dr. Wilson, Rafael Morisco. E boa noite, nossos telespectadores, né, pessoal de casa. Bom, nós tivemos ontem um resultado adverso, né, para o Vila Nova. E eu já começo a ficar um pouco temeroso. Não estou jogando a toalha, não estou entregando os pontos. Acho que o Vila tem um time forte para essa competição desse ano no Campeonato Mineiro. Porém, eu acreditava muito que o Vila Nova conquistasse um resultado melhor diante do Uberlândia. Porque a gente sabe da dificuldade do Vila Nova, daqui para frente, tem os 2 jogos contra os 2 melhores de Minas Gerais, Atlético e Cruzeiro, na capital de BH, no Mineirão. E tem jogos fora ainda. Tem um Tupi que ganhou nessa rodada, mas a gente tem que acreditar. Acreditar, porque o Vila, eu venho dizendo isso, vou continuar dizendo, é um dos melhores times dos últimos anos, né? Bem formado, bem estruturado, bem dirigido. Então, a gente tem que acreditar. Eu fico um pouco com o pé atrás agora, porque acreditava muito nesse jogo com o Uberlândia. Tanto que meu prognóstico, né, meu placar, no sábado aqui, foi 1-0 para o Vila Nova. Mas isso não vai tirar nunca o mérito do Vila Nova, que foi bem no jogo. Eu não estive lá, né? Eu até justifiquei que tive um problema de saúde na família e tal, e não foi possível a minha presença. Mas acompanhei tudo por uma transmissão de uma emissora de Uberlândia, né, que me trouxe todos os detalhes. E eu achei que o Vila foi bem no jogo, foi bem mais uma vez, como foi contra o América também. Né? Uma derrota, eu não vou dizer que foi no momento certo, contra o América sim, foi no momento certo. Mas o Vila tem tudo para recuperar-se, porque domingo é contra o Boa Esporte, dentro de casa, dentro do alçapão, e aí o Leão tem que rugir alto. Não é? E eu acho que a partir daí, Vila Nova depois tem um jogo fora, que vai ser também muito equilibrado, mas dá para ganhar. Então, a gente tem que acreditar, porque o Vila tem que chegar lá. E vamos apresentar o nosso primeiro convidado desta segunda-feira, Dr. Wilson, que além de ser médico do Vila Nova, conhecido como Manula também,
participa sempre do programa Os Donos da Bola. Já podemos dizer que ele é um grande comentarista e, claro, entendedor de futebol. Boa noite, obrigado pela sua presença, doutor Wilson. E o que faltou para o Vila conseguir a vitória, claro, além do gol? Boa noite, Roger. Boa noite, amigos da TV Banqueta. Um prazer estar aqui participando do programa. A gente assistiu uma boa partida ontem em Uberlândia. O Vila Nova não jogou mal, pelo contrário, acho que o Vila foi superior ao Uberlândia no decorrer dos 90 minutos. No melhor momento do Vila Nova, a gente acabou sofrendo gol numa bola que o Vila Nova tinha a posse de bola no ataque, o Uberlândia saiu rápido no contra-ataque com o Lenilson, que foi falado aí pelo torcedor, um bom jogador, um meia de muita habilidade, passou pelo boiadeiro com muita rapidez, deixou o boiadeiro no chão e fez a jogada para o atacante do Uberlândia conseguir concluir 2 vezes. Na primeira o Marcelo Rosa ainda travou, ele foi feliz na conclusão e fez o gol da vitória do time da casa. Acho que o que faltou um pouco para o Vila Nova, considerando que o Uberlândia teve um jogador a menos, nós conseguimos jogar todo o segundo tempo, mais uns 5 ou 6 minutos finais do primeiro tempo, 45, 50, 55 minutos com um homem a mais. Faltou um pouquinho a gente conseguir penetrar na defesa do Uberlândia. Acho que o Vila insistiu muito na bola alçada na área e a defesa da equipe da casa estava muito firme por cima. Eles praticamente anularam todos os nossos cruzamentos. A gente cruzou várias bolas alçadas. O chuveirinho não surtiu efeito, a gente não conseguiu ganhar por cima. Acho que faltou um pouquinho mais de penetração e faltou a gente ter um pouquinho mais de inteligência para aproveitar esse homem a mais tocando a bola. Porque tecnicamente o Vila Nova é um time melhor que o Uberlândia. A gente poderia ter tido um pouco mais de inteligência nessa troca de passes para superar a forte defesa do Uberlândia. E o nosso outro convidado conosco aqui em nosso estúdio é Rafael Morisco, zagueiro do Vila Nova. Aliás, na minha visão, estive presente também como doutor ontem lá no Parque Sabiá, o melhor em campo. Concordo. Ouvi de várias emissoras também que estavam presentes, que foi o melhor em campo, vem atuando muito bem, não só no jogo de ontem, mas desde a primeira partida com a camisa do Vila Nova. Boa noite, Morisco, obrigado pela sua presença. A derrota que, infelizmente, eu acho que não poderia acontecer, já que o Vila briga junto com o Uberlândia em cima, né? Boa noite a todos. Prazer estar no programa nesta noite, né? Infelizmente, não foi da forma que nós gostaríamos, né? Eu acho que foi um jogo bem controlado no início. Nós controlamos muito bem o jogo, então conversamos que estava tudo muito sob controle na nossa zaga, a nossa linha dos 4 jogadores, o meio campo. E infelizmente aí com uma jogada, um contra-ataque, digamos assim, né? Contra-ataque de escanteio. Eu acho que não estava tão ligado assim. Eu acho que os gols que nós vemos tomando aí, um pouco de desatenção, né? Mas é coisa que acontece no futebol e agora é continuar trabalhando aí para dar sequência no campeonato. Bom, agora nós vamos aos melhores momentos do jogo do Vila Nova, a derrota do Leão do Bonfim, ontem lá no Parque do Sabiá. O titular vai colocar na tela pra gente agora os lances da partida em Uberlândia. Estamos vendo a saída de bola, Fagundes. Esse jogo estava até que páreo no começo do primeiro tempo, né, Fagundes? É verdade. Como disse o Rafael Morisco, o Vila Nova controla o jogo, regula bem no início, e estuda o adversário, né? Isso é um objetivo também do técnico Gotardo. Ele sabe fazer isso bem, estudar o adversário, chamar o adversário para cima e depois dar o bote, né? E partir para cima. Então, o Vila Nova tem essa característica. E depois desses 15, 20 minutos, aí sim, o time vai para cima com vontade, né? Agora, eu diria também, viu, Roger, pelo que eu ouvi, as informações que eu obtive, faltou o Vila Nova, né? Mais ousadia da parte técnica de colocar, porque entrou com 3 volantes, eu acho certo. Para começar o jogo tem que ser com 3 volantes. E depois tem que colocar um atacante, ainda mais que o outro time perdeu, o adversário perdeu um jogador, né, jogando contra 10, acho que tinha que ter mais ousadia. Mas a gente sabe da limitação do elenco do Vila Nova, nesse momento, né? Tem informações de que pode chegar mais jogadores e tal, mas até isso acontecer, eu acho que o Vila Nova tem que ter essa ousadia, tem que lançar. A finalização do Marcinho aí, chegou bem na frente, o Pitbull, foi uma boa chance do Vila aí. Chutou bem, né? Da partida. A experiência vem ajudando o Vila Nova, doutor Wilson? Sem dúvida, o Vila conseguiu montar um grupo bem homogêneo, uma boa saída de gol do Thiago Braga, nosso ex-goleiro, jogou aqui por vários anos, e na sequência desse lance vai sair o gol. Repare como é que o Lenilson, meia do Uberlândia, passa com facilidade pelo boiadeiro, que fica sentado,
Ele vai deixar o boiadeiro sentado e o atacante vai fechando pela esquerda. Vai finalizar 2 vezes, o Marcelo trava na primeira, na segunda ele coloca no contrapé do Thiago, sem defesa, abriu o placar aí pro Uberlândia. Lenilson, que a gente viu que é ídolo praticamente lá no Uberlândia. É, bom jogador, né? Ele entrou no lugar do Alê, que foi importantíssimo para a subida do Uberlândia no ano passado. O Uberlândia foi campeão do módulo 2. Aí o lance da expulsão. Não, o lance do cartão amarelo. O juiz deu 3 cartões amarelos pro Vila Nova no mesmo lance. Foi falta no Silvi. Ele não deu a falta, o Silvi tomou o cartão, o Fábio Júnior vem reclamar, toma também, o Morisco também na sequência do mesmo lance. Pode observar aí que o Anderson, que é um bom juiz, estava muito nervoso na partida. Na sequência da mesma jogada, ó, agora é a vez ele estava muito nervoso do Morisco. Falou alguma coisa demais, Morisco? Não, ali foi mesmo do porquê não, a falta, né? Foi e falta, aí claro, ele chegou e falou, se você der mais um passo, eu te dou o cartão. E aí eu dei o passo, ele deu o cartão mesmo e foi depois o Fábio também. Esse é o lance da expulsão, que o Mancini cava a expulsão do jogador do Uberlândia, muito inteligente, segurou a bola, esperou o momento, realmente o jogador do Uberlândia foi afoito, fez a falta, já havia tomado o cartão amarelo no lance da comemoração do gol e tomou o segundo amarelo e foi expulso. Eu acho até que juiz de futebol, ele não pode ser afoito, igual esse juiz aí, o Anderson. Ele quer aparecer, ele quer subir rapidamente. Muito nervoso, não pode. O juiz tem que ter o controle do jogo, tem que ter as rédeas nas mãos. E aí já o segundo tempo com o Vila pressionando bastante. Vila indo para cima, tentando pelo menos o gol de empate. Igual já disse o Manula aqui, doutor Wilson, que o Vila insistia muito na bola aérea, né? Inclusive essa finalização do Silvi passou muito perto Foi talvez a oportunidade mais clara que o Vila teve de empatar, o lance mais perigoso. Depois dessa jogada do Silvi, a gente insistiu cada vez mais na bola alta, na bola alçada, e o Uberlândia acabou que não sofreu tanto sufoco quanto seria esperado. A gente, com um homem a mais, poderia ter explorado um pouquinho mais essa vantagem numérica. Agora, voltando ao comentário do Anderson, Fagundes, os vilanovenses mais antigos vão lembrar, o Anderson já nos tirou um campeonato mineiro de júniors aí, o campeonato de 2012, que a gente perdeu para o Atlético. O primeiro jogo lá na Arena do Jacaré, com a vitória de 1-0 do Atlético, com a arbitragem dele, foi uma arbitragem nefasta para o Vila Nova, tanto que o Pirulito foi expulso, né, nessa partida. Então já é um juiz que a gente já não tem um bom histórico com ele. Mas não teve interferência nenhuma no resultado. O Uberlândia fez o gol, mereceu, porque foi competente. Nada a reclamar a respeito disso, não. Esse problema de ontem, o que acontece com o juiz, quando dá 3 cartões ali, direto, ainda mais para os jogadores do Vila Nova, isso é intimidação com o time. É querer intimidar o time. Então, acho que não é por aí. O juiz tem que ter o controle na mão, tem que saber. Não é esse agora, dá mais um passo, eu vou te dar cartão amarelo. Peraí, não é por aí. Então, acho que esse Anderson, ele quer subir muito rápido, né? Se pode colocar lá, talvez o melhor juiz hoje do quadro da Federação Mineira, o Ricardo Marcos Ribeiro. Ele não faria isso nunca, porque por causa da experiência dele, ele tem que manter o controle, ele tem que parar ali, o jogador na dele, reclamou, ele vai ouvir e depois vai explicar o porquê. Não é o caso do Anderson, que fez esse papelão aí, querendo intimidar o time do Vila Nova, não é? Mas que não aconteceu, porque o time do Vila é bem experiente e soube também manter o controle do jogo. Agora é impressionante o trabalho que vem fazendo o técnico Alexandre Barroso. Barroso, que teve passagem pelo Vila Nova em 2013. Aliás, foi o técnico que levou o Vila a uma semifinal de campeonato mineiro, a 4ª colocação. E o Barroso novamente repetindo esse feito. Quem sabe repetir, né? Porque até o momento faz boa campanha lá no Uberlândia. Mas demonstra, né, o doutor Wilson Manula, que o Barroso é sim um bom técnico. Barroso é um excelente treinador. Ele tem obtido vários bons resultados ao longo dos anos. Além de levar o Vila Nova a semifinal de 2013, a nossa última boa campanha. Posteriormente ele foi para Cabo Friense, do Rio de Janeiro, também um clube pequeno, não tem tanta expressão, repetiu o feito, levou a Cabo Friense ao 4º lugar no Campeonato Carioca, à frente do Botafogo, e montou uma filial do Vila Nova em Uberlândia. Uberlândia tem, além do próprio Barroso, do Marcelo, que foi nosso preparador físico, tem o Thiago Braga, goleiro, ex-Vila Nova, Rodrigo Dias, lateral direito, ex-Vila Nova, os 2 zagueiros, Rodolfo Mol, que não jogou ontem, e o Marco Thiago, que é o capitão da equipe, ex-Vila Nova. Max Carrasco, ex-Vila Nova, bom jogador, o apoiador. Edivan, lateral direito, que jogou o Campeonato Mineiro do ano passado pelo Vila. Tem uma filial vilanovense lá, por isso que talvez eles estejam indo bem. O sangue do leão falando mais alto aí, dando essa
O Jardel forcinha também pro jogou, Uberlândia. né, ontem. Jardel jogou volante, bom também jogador. já jogou no Vila Nova. Sim. Passou pelo Vila Formado também. na base do Cruzeiro. Foi bem também exatamente. na partida ontem. É. Falando em Cabo Friense, lembramos, claro, de Rio de Janeiro, onde o nosso Rafael Morisco já teve passagem. Se conta um pouco da sua história, Rafael Morisco, os clubes que você já passou e principalmente como você começou. A minha base foi em Londrina, né? No Paraná, onde eu já joguei a minha base aí com o Soares. Depois de 10 anos aí nos encontramos no Vila Nova. Logo depois de lá, comecei a rodar, né? Metropolitano, Santa Catarina, Chapecoense, onde na Chapecoense consegui também fazer um bom campeonato catarinense. E aí fui pro Vasco da Gama, né? 2009, onde conseguimos o título da Série B, né? Pelo Vasco. E aí logo em sequência voltei para Chapecoense, aí comecei a rodar Remo, Nacional de Manaus, Vila Nova de Goiânia. E hoje estamos aí no Vila Nova de Minas Gerais. E gostando de Minas, gostando de Nova Lima? Gostando. Uma cidade muito tranquila, né? Uma cidade próxima de Belo Horizonte, muito sossegada. Eu tenho alguns companheiros já na equipe, onde já viemos atuando junto em outras competições, outros times. Isso facilita bastante, né? Convívio dos atletas em si no dia a dia. E é sempre bom, né? Sempre bom você chegar bem na cidade, morar bem. E acho que eu estou bem. Nós sentimos falta um pouco da família, né? Que sempre fica um pouco distante. Mas isso daí é um preço que a gente paga como jogador, mas futuramente aí logo estamos juntos novamente. Verdade. Morisco, só um comentário a respeito do Morisco, talvez ele nem saiba disso, mas ele ganhou o coração do torcedor vilanovense na primeira partida contra o Tombense. Depois do jogo, talvez você nem tenha visto essa foto, o Morisco chegou ali perto da arquibancada, pegou a camisa, levantou, beijou e bateu assim, ó, no cotovelo, e alguém registrou esse momento, essa foto está circulando. A partir daquele momento a torcida viu, não, esse vai ser um dos nossos. Eu vi essa foto. Você viu essa foto? Eu vi essa foto e ali foi um momento de emoção mesmo. Até Verdade. Quando o Fábio fez o gol e acabou o jogo, né? Eu falei pra ele, por causa dessas coisas eu quero jogar bola até os 50 anos. Fazer gol aos 50 minutos, cara. Eu falei, não, aí acabou o jogo ali, foi pura emoção mesmo e é sempre bom, né? Eu acho que... Aliás, é uma característica de Nova Lima, você falou bem. Exatamente. O jogador chega, veste essa camisa do Vila Nova, a torcida abraça. É claro, o jogador tem que estar junto com a torcida também, né? E fazer o seu futebol e com garra, com vontade. Porque o jogador chegar aqui, esconder o futebol, ficar enrolando e tal, não vai cair nas graças da torcida. Ele caiu, né? O Fábio Júnior, que já tinha jogado no Vila Nova, fez aquele gol no primeiro jogo, né? Então a torcida carrega, a torcida está junto. É o que eu digo, né? É o camisa 12 do Vila Nova, de qualquer time. É a torcida. Então é isso aí. Esse grupo desse ano tem uma característica muito interessante em relação aos anos anteriores. A gente que convive com a rapaziada, o Morisco é um líder do grupo. Ele é um pouco tímido, um cara sério que não fala tanto, mas ele é muito respeitado pelos atletas. Ele é que é o sonoplasta do vestiário, que coloca aquele som para dar uma força para a moçada. Pessoal, o nosso grupo está muito bom esse ano. Eu vejo um ambiente excelente entre os jogadores. Aquele jogador que não está relacionado para a partida ou que está no departamento médico, que não pode jogar naquela partida, comparece ao estádio, não em Uberlândia, que é uma viagem muito grande. Mas ele torce para quem está jogando, né, doutor? Eles vêm no estádio, no América, muita gente lá no Independência, aqui no Alçapão. Então o grupo está muito fechado, muito unido. Não são só os 11 que estão em campo, sabe? Então isso eu acho que pode trazer bons frutos para nós. A gente vai colher coisa boa. Esse campeonato nos reserva boas coisas aí pro Leão. E vamos acreditar que vai pintar coisa boa para nós. Tomare, falando em grupo, falando em elenco, falando em companheiro, claro, jogadores, nós vamos agora trazer a entrevista com Roger Guerreiro após o fim do jogo. Coloca aí, titular. Ô Roger, o Vila com um a mais, praticamente o segundo tempo todo. Faltou mais penetração na grande área para quem sabe sair pelo menos com empate? Olha, a gente vai ter que conversar durante a semana para analisar bem o jogo e ver o que faltou, o que não faltou. O principal é que não faltou vontade, determinação. Você falar em penetração dentro da área, eles estavam com os 10 ali fechando a frente da área. Então é bem difícil penetrar com a barreira que eles fizeram ali. A gente tentou algumas jogadas pelos lados para tentar abrir um pouco mais essa barreira que eles fizeram. Criamos situações de gol, infelizmente o gol não saiu, mas agora é bola para frente e pensar no boa. É aquela derrota que
na cabeça, não poderia nem ter passado pelo motivo do Uberlândia estar brigando juntamente com o Vila pelas primeiras posições do Campeonato Mineiro? Com certeza, a gente conversou sobre isso antes do jogo, que era um jogo de 6 pontos, que a gente tinha que pelo menos pontuar aqui, se não fosse com a vitória, pelo menos um empate, mas o futebol é assim. Eles acharam um gol ali, depois se fecharam atrás, ainda mais depois da expulsão. E a gente tentou de todas as maneiras, às vezes um pouco desordenado, naquela ansiedade de fazer o gol, de empatar e virar, sabendo que está com um a mais. Mas infelizmente o gol não saiu. Mas como eu falei, a gente teve pontos positivos, negativos no jogo, mas a gente tem que aprender com os erros e melhorar o que já está bom para chegar contra o Boa em casa e fazer o dever de casa. Nós vamos ao intervalo especial, torcedor titular. Logo após os nossos comerciais, você acompanha, claro, tudo mais sobre a derrota do Vila Nova para o Uberlândia e vamos trazer mais jogadores falando dessa derrota do Vila no Parque do Sabiá. Fica daí que eu te espero daqui, até mais. Garantir o futuro e tudo o que você já conquistou. É isso que o Brasil está fazendo, ajustando gastos para avançar em áreas essenciais, como a produção de alimentos. Este ano, estamos investindo mais de 180 bilhões em crédito para o produtor rural, para aumentar a produção e garantir alimentos de qualidade, com preço justo para todos. Quer mais? Mamãe, tem mais? Ministério da Agricultura, Governo Federal. Não quero mais. Produtores audiovisuais, estão abertas as inscrições para a linha de produção de conteúdos destinados às TVs públicas do programa Brasil de Todas as Telas. Inscreva seu projeto de série para televisão. Serão 60 milhões de reais, divididos entre as 5 regiões do Brasil, que vão ajudar a criar mais de 200 horas de programação para as crianças, para o público jovem e também para os adultos. Inscrições até 31 de março. Saiba mais em fsa.ancine.gov.br. Celtec, Centro Automotivo Técnico Educacional Silvestre, mecânica em geral, elétrica, alinhamento e balanceamento, além de injeção eletrônica. Cursos profissionalizantes em mecânica automotiva. Seja um especialista em injeção eletrônica. Inscrições abertas. Mecânica Silvestre, Rua Celso Clark Lima, 121, Olaria, Nova Lima, 3541-2600 ou 3541-2480. Quando é dada a largada, somos todos energia. É bola rolar em campo, somos todos paixão. Se o desafio parece impossível, somos superação. Quando subimos ao pódio, somos só emoção. Se não foi dessa vez, somos todos respeito. Mas se o hino toca, somos puro orgulho. Porque somos o país dos Jogos Rio 2016. Somos atletas. Somos torcida. Somos anfitriões. Somos todos Brasil. Pratique o espírito olímpico. O programa Mais Médicos do Governo Federal é muito mais que médicos. Para a enfermeira Gisele, é mais carinho e dedicação no jeito de atender. Para o Dr. Felipe, é mais proximidade com seus pacientes. Para seu Floriano, é mais tranquilidade e confiança. Para a Uiana, é mais proteção para ela e toda a sua comunidade. Para a Gabriele, são mais oportunidades, com mais de 11 mil novas vagas em medicina até 2017. E para todos nós, é o governo federal trabalhando para oferecer cada vez mais saúde a 63 milhões de brasileiros que não tinham atendimento médico. Acesse e confira se a sua cidade já foi beneficiada e acompanhe as ações do programa. O Brasil do Mais Médicos é o Brasil que cuida, educa e avança. Governo Federal.
De volta, torcedor titular, com o Banqueta Esporte desta segunda-feira, 22 de fevereiro de 2016. Nós vamos falar agora da Relojoaria Estima, claro, que tem o presente ideal para você em qualquer ocasião. Você pode passar na Relojoaria Estima, ao lado da matriz Nossa Senhora do Pilar, aqui em Nova Lima, que você vai poder comprar relógios, joias e várias opções. E além, claro, de comprar, você também pode levar o seu relógio que estragou, que você vai ter conserto em geral. Isso mesmo, Relojoaria Estima está presente o tempo todo com você, com vários presentes opcionais para você que quiser presentear uma pessoa especial. Vale a pena realmente. Relojoaria Estima, a melhor relojoaria de Nova Lima, é a melhor porque está presente o tempo todo com você. Nós vamos agora passar a entrevista de Thiago Leal, goleirão do Vila, que, claro, quando foi acionado, foi bem. Thiago Leal, o time atuou bem no segundo tempo, estava com um a mais. O que faltou para o Vila, claro, além do gol? Infelizmente, né, a gente está deixando a desejar alguns aspectos, né? O time deles, um jogador expulso aí praticamente aí no meado do primeiro tempo, né? A gente não soube aproveitar as oportunidades, né? Infelizmente a gente está faltando aquele passe final, né? Aquela entrada final para fazermos o gol. Em alguns aspectos no jogo a gente estava um pouco ansioso também, nervoso, né? E agora é levantar a cabeça, né? Infelizmente foram 2 derrotas que a gente não esperava. Levantar a cabeça para o próximo jogo em casa e tentar sair de lá com o resultado positivo. Thiago Leal, segunda derrota do Vila Nova, é um sinal de alerta já ligado? Sim, sinal de alerta, né? Porque o campeonato é um tiro curto, né? E a gente tem que ter atenção, né, em detalhes, né? E a gente está perdendo por detalhes e vamos trabalhar essa semana aí para que a gente tentar recuperar os pontos perdidos dentro de casa. Mais uma vez você foi decisivo, né, Thiago? Com grandes defesas. Eu não tive muito assim trabalho, mas as bolas que vieram eu procurei ajudar a minha equipe. Tá aí o Thiago Leal, claro, teve alguns lances importantes do Uberlândia que ele conseguiu defesas também importantes. Thiago Leal é um bom goleiro, né, doutor Wilson, que vem fazendo boa campanha até o momento no campeonato dele. E um detalhe especial, o Vila tem uma história de goleiros incrível, né, doutor? Exatamente. O Thiago Leal vem fazendo um excelente campeonato, foi bem em praticamente todos os jogos, especialmente naquela partida contra o América, que ele foi o melhor em campo, foi participação excelente. O Vila tem histórias, foram grandes goleiros, desde o Dick, que o Fagundes vai lembrar aí, né, dos nossos esquadrões aí de antigamente. Mais recente, o Cláudio Roberto, do vice-campeonato, um grande goleiro, Roberto Carlos. Vários outros goleiros aí, Thiago Braga, o próprio Brás, que teve aí recentemente. O Arizona, grande goleiro do Vila. Esse aí já não é do nosso tempo. Isso não tem como, né? O Vila tem uma história grande, E o Thiago Leal, eu particularmente não conhecia, acompanhei, ele disputou o Campeonato Carioca do ano passado pelo Barra Mansa, e a gente não conhecia ainda no futebol mineiro. Para mim foi uma grata surpresa, tá fazendo um excelente campeonato, passa muita segurança, né, para a equipe. Verdade. E tomara que ele continue fechando o gol aí nas próximas partidas. Agora o Thiago Leal disse sobre ansiedade, que o time ficou um pouco ansioso. Quando se percebe, Rafael Morisco, que vocês estão com um jogador a mais, tem como, facilita um pouco, claro, conseguir um empate, até mesmo a derrota pela questão numérica, bate realmente uma ansiedade? Olha, bate assim pelo fato da responsabilidade de você ter que fazer o gol, né? A partir daquele momento que a equipe deles tomaram o cartão vermelho ali, nós, jogadores, pensamos, vai ser mais fácil, vai ficar mais fácil. Estamos com um a mais, né? Mas eu acho que foi bem ao contrário. Parece que ficou mais difícil, porque a equipe toda deles se colocou para trás, da intermediária para trás, e ficaram esperando no contra-ataque. Nós tivemos a atitude, né, do jogo, tanto por dentro como pelas laterais, né? Mas postado, uma defesa bem postada, o goleiro deles foi um bom jogo que ele teve. É difícil você entrar com uma bola, né? E tentamos de todas as formas, acho de tiro longe, direto, por cima, pelo chão, e não conseguimos. Mas temos que levar como experiência o próximo jogo, né? Pontos positivos, pontos negativos, né? Para tentar melhorar aí para a próxima partida. Agora, poderia ser uma característica importante para o Vila conseguir o gol, já que não conseguia pela jogada aérea, Fagundes? Poderia ser o chute de fora da grande área, tentar mais chute de fora da grande área? Com certeza, com certeza. Qualquer time tem que fazer o uso, né, desse fundamento, que é importantíssimo, é bater de fora da área. Aliás, o gol do Mancini contra o América foi de fora da área, bem longe, é um chute certeiro. Então tem que tentar de tudo, chutar. Esse negócio de ficar trançando bola para lá, para cá, procurando as extremas,
Não, clareou, tem que chutar mesmo, tem que acreditar. E é bom a gente também dizer, esse caso do time jogar com um a mais, teoricamente, é como disse o Morisco, né? Parece que o time está com tudo, pode ir para cima e tal. Não é bem assim, porque o outro time vai recuar automaticamente, como aconteceu nesse jogo com o Uberlândia. O time recuou e a estratégia do técnico Barroso é exatamente aquela, de segurar o resultado até o final. E foi isso que ele fez. E o time vai explorar o contra-ataque. O Vila teve até para levar o segundo gol, como foi explicado aqui. Por quê? Porque eles iam atacar no contra-ataque. E aí que mora o perigo. Então, Vila Nova, eu acho que fez um jogo bom, né? Não foi suficiente para buscar a vitória, para conseguir a vitória, mas deixou, mais uma vez, nós estamos na 4ª rodada, tem muito jogo pela frente, são 11, então faltam 7 jogos. Acho que o Vila tem tudo ainda para dar a volta por cima e começar domingo que vem contra o Boa Esporte, aqui no Alçapão. E a torcida acreditando e comparecendo. Eu queria só fazer um comentário. Esse jogo de Uberlândia foi um jogo muito difícil para o Vila Nova, porque a gente está sem 3 peças fundamentais na equipe. O Roger Guerreiro voltou nessa partida até com uma recuperação surpreendente pela contusão gravíssima que ele teve no jogo de Patos de Minas. Conseguiu nos ajudar lá nos 10 minutos finais, foi bem. É um jogador muito, muito técnico, muito habilidoso, vai nos ajudar muito. Agora, o Soares está fazendo muita falta para nós. O Soares é o jogador de velocidade, é o desafogo do time que puxa a jogada pela lateral, e a presença do Soares como homem de velocidade facilita para o Mancini chegar mais próximo da área. O Fábio Júnior entrou jogando ontem e é engraçado a gente ver muita gente criticando o Fábio Júnior. Pô, não dá conta mais, tem que tirar e tal. Pô, vocês não fazem ideia o tanto que o Fábio Júnior está sendo importante, o tanto que ele se doou, que ele procurou participar dessa partida. Claro que ele tem dificuldade de jogar os 90 minutos. Jogador de 38 anos. Então, com a reposição das peças que a gente vai conseguindo fazer aos poucos, tomara que o Soares não demore tanto, o Kerlon deve sair no bid, deve ter que ganhar condições de jogo, nós vamos usar o Fábio Júnior como uma arma a nosso favor. Fábio Júnior é um exímio finalizador, é um jogador que em 30, em 20, 25 minutos pode nos ajudar muito. Então essa partida de ontem foi uma situação excepcional devido à falta de opções que o Gotardo tinha. Ele teve que lançar mão de algumas coisas que normalmente talvez ele não fizesse. O próprio Elitinho, que é um jogador da saída das categorias de base, estreou ontem no profissional, não se escondeu do jogo, não conseguiu nos ajudar tanto, mas tentou, lutou, batalhou. Então a torcida tem que ter um pouquinho mais de paciência aí, vamos acreditar, como o Fagundes falou, o que passou, esses 6 pontos não vão voltar mais, a gente tem que olhar para frente. Vamos fazer uma corrente para frente aí, começando nesse domingo contra o Boa, que o Vila Nova vai conseguir se reerguer no campeonato aí. E, doutor Wilson, o que você achou, está achando até o momento do Campeonato Mineiro? Está percebendo um equilíbrio realmente nos times do interior? Qual aqueles que podem tentar a 4ª ou a 3ª colocação junto com o Vila Nova? E, principalmente, você acredita que Atlético, Cruzeiro e América, pela campanha até o momento, já estão garantidos? A gente estava até comentando antes, o campeonato desse ano está um pouquinho diferente do campeonato do ano passado, em que a Caldense estava num momento muito bom, montou uma grande equipe e tanto que foi o primeiro colocado na primeira fase. Esse ano a gente não tem um grande clube do interior, um grande time que vai se destacar dos outros. Acho que realmente esse ano o Atlético, Cruzeiro e América vão se desgarrar um pouquinho, principalmente o Atlético montou um grupo muito forte. A tendência é que as 3 equipes da capital realmente consigam se classificar para o quadrangular. Hoje, nesse momento, eu vejo o Uberlândia um pouquinho acima dos demais, não só pelo fato dele ter conquistado esses 9 pontos, mas pelo fato dele ter perdido pontos apenas para o Atlético. E a tabela foi madrasta para o Vila Nova, a tabela foi muito ruim para nós. A gente vai fazer 3 jogos em Nova Lima e 8 jogos fora. Dos 7 jogos restantes, o Vila Nova faz 2 partidas em casa. O Uberlândia faz mais 4 jogos em casa. Então o Uberlândia tem realmente grande chance de chegar no quadrangular final. E eu vejo o Vila Nova como um grande candidato aí a uma das 2 vagas da Série D. A outra, evidentemente, seria do Uberlândia, do time que conseguir chegar entre os 4. E eu vejo como potenciais adversários do Vila Nova na disputa por essa vaga da Série D. A Caldense, que apesar de ter caído um pouco em relação ao ano passado, ainda é uma boa equipe. Vem de 3 derrotas no campeonato, mas 2 dessas 3 derrotas foram para Atlético e América em Belo Horizonte. Então são jogos que, teoricamente,
seria difícil a Caldense pontuar. E vejo como grande surpresa o RT. O RT montou um bom time, a gente conseguiu vencer empates, uma partida dificílima. A URT, felizmente para nós, sofreu o empate ontem aos 46 do segundo tempo, senão eles terminariam a rodada na nossa frente. Acho que a gente tem que pegar firme aí, a gente vai receber a Caldense no Alçapão, a gente tem que matar a Caldense aqui e partir firme aí para conquistar a vaga nessa Série D, conseguir esse acesso que seria muito importante para o Vila Nova e vamos sonhar um pouco. Se a gente, automaticamente, se a gente conseguir a vaga na Série D, a gente vai chegar com chance de chegar entre os 4 nas últimas rodadas. E aí é esperar que os outros tropecem, tentar somar alguns pontinhos fora, mas eu vejo o Vila com boas possibilidades de conseguir essa segunda vaga na Série D. E o Uberlândia é bem possível que consiga a primeira vaga. Marcinho Pitbull vai falar também sobre esta derrota do Vila Nova ontem no Parque do Sabiá. Ô Marcinho, o que falar desta derrota, segunda do Vila no Campeonato Mineiro e para piorar a segunda consecutiva? Eu acho que não tem muito o que ser falado, né? Acho que quem esteve aqui no Parque do Sabiá viu nossa entrega, viu o quanto a gente fez um excelente primeiro tempo. Segundo tempo não agredimos tanto quanto a gente deveria, acabamos sofrendo um gol por uma infelicidade. E agora é levantar a cabeça, trabalhar, ver os pontos fortes e fracos e trabalhar para na sequência do campeonato a gente fazer um bom resultado dentro do nosso torcedor, dentro da nossa casa. Você acredita, Marcinho, que a derrota ela é mais sofrida pelo Uberlândia ser um dos adversários que vão brigar junto com o Vila Nova pela 4ª, pela 3ª colocação do Campeonato Mineiro, ou até mesmo pelas primeiras posições do estadual? Sim, com certeza, porque todos nós sabíamos que era um jogo de 6 pontos, era um jogo que com a vitória a gente colocava o Uberlândia para baixo, né? E agora nós fomos colocados para baixo. Mas nada que uma semana de trabalho a gente corrija e que possa, diante do nosso torcedor, fazer um excelente resultado. Além de, quem sabe, a volta do Soares, você acredita que o técnico Gotardo possa, quem sabe, fazer alterações no time para enfrentar o Boa, Fagundes? Olha, evidentemente, quando se perde um jogo, o pensamento do técnico é estudar alguma possibilidade nova, uma mexida. Eu até queria voltar um pouco atrás, porque eu disse aqui, logo depois da derrota para o América, esse jogo contra o Uberlândia, o técnico Wilson Gotardo deveria manter aquele time que terminou o jogo contra o América. Eu disse isso aqui e vou manter, porque eu gostei do time, apesar de ter perdido o jogo para o América, naquelas circunstâncias que perdeu, levando um gol 15 segundos e levando outro gol, faltando 15 segundos para terminar. Então, aquele time terminou o jogo ali em cima do América, sufocando. Tinha que ter mantido aquele time para esse jogo contra o Uberlândia. Mas ele tem os argumentos dele, naturalmente, ele repetiu o time que vem jogando, não é um erro dele também. Mas eu acho que a mexida é salutar, é um negócio que tem que existir no futebol. O time perdeu, você tem que estudar uma maneira de, às vezes, introduzir um jogador ali, uma peça no time pode vir a dar resultado. Então, acredito muito. Estou torcendo muito. O Dr. Wilson já disse muito bem, Soares, para mim também, fazendo muita falta, que é o jogador que puxa os contra-ataques e movimenta-se muito, é muito veloz. Um jogador importantíssimo no esquema de qualquer time. E está fazendo falta. Mas, quem que você gostaria de ver nesse time aí, Fagundes, que poderia ter uma oportunidade nessa partida contra o Boa? Vamos ver se a nossa opinião bate. Olha, eu vou bater naquela tecla. O time que terminou contra o América. Thiago Baiano, para mim, entrou bem naquele jogo. Esse é o jogador. Entrou bem. É o mesmo que eu gostaria jogando de ver na lateral, também, ou jogando na lateral direita, ou no meio. Para mim, foi importantíssimo o jogador. Eu entraria, hoje eu já mudaria, colocaria Antônio Carlos na esquerda, passaria o Tchê para a direita, o Marcelo Tchê, e o Baiano no meio, para dar aquela força, aquela arrancada que ele fez contra o América. Então não atuaria com 3 volantes o Vila, na sua opinião? Não. Dentro do Nova Lima não tem que atuar com 3 volantes. Tem que ser dois volantes e um jogador de ligação ali dos volantes com o meio, Mancini solto, e 2 atacantes. Entendeu? Para mim, o esquema é esse. Tem que entrar com tudo contra o Boa Esporte. Está jogando em casa. Um time mediano, um time que levou de 5 do Atlético. Então você tem que explorar isso. E tem que pôr força no time. E se jogar com 3 volantes dentro de casa, aí já é demais para mim. É verdade. Bom, Fagundes deu a opinião dele,
Doutor Wilson também, e o torcedor também vai dar a opinião agora. É o nosso quadro que já caiu nas graças do torcedor. É o Cornetada. Solta aí, titular. O que você achou do jogo Vila Nova e Uberlândia, a derrota do Leão do Bonfim, a segunda no Campeonato Mineiro? O problema foi o seguinte, o time esforçou o máximo que pôde, mas eu acho que o técnico do Wilson Botado se pecou demais de não ter tirado o Fábio Júnior, entendeu? E isso prejudicou muito a equipe, que é um cara que não teve um chute a gol, não teve nada, não participação nenhuma no jogo, só porque falam que é dono do time, não sei se é time do time, que eu tô bem por fora, mas eu tô muito desgostoso disso, entendeu? E se o Gotardo tivesse tirado, eu achava que o time rendia muito mais e podia até empatar. Seu Antônio não gostou muito da participação do Fábio Júnior ontem diante do Uberlândia, não, viu? Agora, o Morisco, você foi convidado pelo Fábio para vir pro Vila Nova ou foi convidado pela diretoria? Meu contato aqui foi com o treinador antigo, né? O Lúcio. O Lúcio. Eu trabalhei com ele no RT o ano passado, né? E aí, final do ano passado, ele me ligou, tal, falando que tinha acertado aqui. E aí colocou à frente a assessoria, né? Que é o Léo Rachid. E aí tive o contato com ele e me trouxeram para cá. Agora aconteceu algo incrível no Vila Nova, que acontece poucas vezes no futebol com o clube. Veio o Lúcio, saiu. Chegou um para assinar, também me fugiu o nome dele agora. Né? Que treinou o Pará. Treinou lá no Pará. Cacaio. Isso, Cacai. Treinou o Remo. Isso, treinou o Remo lá no Pará. E chegou o Gotardo. 3 técnicos em 2 semanas, doutor. Na verdade, o Vila Nova passou por um período muito difícil. A gente teria uma dificuldade imensa de montar a equipe. Surgiu essa parceria com a ONG capitaneada pelo Fábio Júnior. E, na verdade, houve 2 levas de jogadores. O Morisco chegou na primeira leva, que foi a apresentação no dia 5 de dezembro. Isso. Com a equipe do Lúcio Niso, o técnico que foi técnico da seleção brasileira nas categorias de base. E foi uma leva bastante grande, muitos jogadores. E eu confesso para vocês, eu estava presente nessa apresentação, eu fiquei assustado. Quando eu vi aqueles jogadores ali, eu temia pelo pior, temia pelo rebaixamento. Eu até conversei com o Morisco no dia, não sei se ele vai lembrar, falei, Morisco, como é que é esse treinador? É um bom treinador? Ele falou, não, cara, sério. E aí depois as coisas foram se ajeitando, chegou o Gabriel, zagueiro, chegou o Mancini, chegou o Silvi, o time incorporou. Alguns jogadores que vieram nesse primeiro momento acabaram não ficando, outros permaneceram. E o interessante foi que o próprio Lúcio Niso não continuou no comando da equipe por problemas internos dele com a direção do clube, mas a equipe que veio anteriormente continuou. O preparador físico, o seu Cláudio, está fazendo um bom trabalho, continuou, e veio a turma do Gotardo, que agregou muito. Então, acho que casou bem, né? Não houve problema de vaidade entre o grupo, o pessoal que chegou antes e de quem chegou depois. Casou muito bem, e a equipe caminha num bom... Acho que a equipe está num bom momento. A questão da gente ter trocado de treinador, claro que o ideal seria que o Gotardo tivesse montado a equipe e se preparado para o campeonato. Foi corrido um pouco em cima da hora, mas eu acredito que ele está fazendo um bom trabalho. Dentro do que a gente se propôs no campeonato, o Vila Nova está conseguindo se portar bem aí até o momento, né? Roger, eu queria aproveitar e fazer uma defesa do Fábio Júnior, porque ele foi muito criticado ali pelo torcedor do Vila. Dizer o seguinte, primeiro, Fábio Júnior não tem culpa de nada, que ele está em campo ou não está, não é? Primeiro que é um cara super experiente e gente boa demais. Ele esteve aqui no primeiro programa, deu show de bola, não é? Ao falar do grupo e tal. Então, eu tenho que sair na defesa dele. Primeiro, que ele foi ontem para o jogo, com 38 anos de idade, foi para o jogo no sacrifício, que o elenco está reduzido. Né? O Soares está machucado, o Kerlon não tem condições ainda, então não tem opções de atacantes no time do Vila por enquanto. E o Gotardo teve que lançar a mão do Fábio Júnior, ele foi na boa vontade, quer dizer, também não tem como você exigir tanto de um jogador como o Fábio Júnior hoje no time do Vila. É um jogador, como disse o Dr. Wilson, é um jogador que tem que ser preservado para segundo tempo, 20 minutos, 30 minutos que for, para decidir um jogo. Eu já disse isso aqui, estou repetindo. Eu quero só fazer a defesa dele, porque é um cara importantíssimo no elenco do Vila Nova.
Você falou sobre o Fábio Júnior vai falar conosco após o intervalo especial. Nós vamos aos comerciais. Na volta tem mais sobre Vila Nova e Uberlândia. Fica daí. Se você fez alguma cirurgia antes de 1993, você pode ter contraído hepatite C. Por isso, você precisa fazer o teste. A hepatite C pode ficar anos sem apresentar sintomas, podendo evoluir para câncer, cirrose e até levar à morte. Não corra esse risco. Procure uma unidade de saúde e faça o teste. Ele é rápido, seguro e sigiloso. Quanto antes for feito o diagnóstico, melhor. Hepatite C. O teste é o primeiro passo para a cura. Ministério da Saúde. É o governo federal trabalhando para o Brasil avançar. Se você fez alguma cirurgia antes de 1993, você pode ter contraído hepatite C. Por isso, você precisa fazer o teste. A hepatite C pode ficar anos sem apresentar sintomas, podendo evoluir para câncer, cirrose e até levar à morte. Não corra esse risco. Procure uma unidade de saúde e faça o teste. Ele é rápido, seguro e sigiloso. Quanto antes for feito o diagnóstico, melhor. Hepatite C. O teste é o primeiro passo para a cura. Ministério da Saúde. É o governo federal trabalhando para o Brasil avançar. Produtores audiovisuais, estão abertas as inscrições para a linha de produção de conteúdos destinados às TVs públicas do programa Brasil de Todas as Telas. Inscreva seu projeto de série para televisão. Serão 60 milhões de reais, divididos entre as 5 regiões do Brasil, que vão ajudar a criar mais de 200 horas de programação para as crianças, para o público jovem e também para os adultos. Inscrições até 31 de março. Saiba mais em fsa.ancine.gov.br. Celtec, Centro Automotivo Técnico Educacional Silvestre, mecânica em geral, elétrica, alinhamento e balanceamento, além de injeção eletrônica. Cursos profissionalizantes em mecânica automotiva. Seja um especialista em injeção eletrônica. Inscrições abertas. Mecânica Silvestre, Rua Celso Clark Lima, 121, Olaria, Nova Lima, 3541-2600 ou 3541-2480. Já de volta com o Banqueta Esporte desta segunda-feira, 22 de fevereiro de 2016. Nós vamos falar agora da rede Inova Drogarias. Garantia, é claro, do melhor preço em Nova Lima. Ômega 3 com 50 cápsulas, apenas R$ 19,90. Isso mesmo, combate o colesterol e é bom, claro, para o coração. Anticoncepcionais com desconto em até 55%. Faça o cartão Fidelidade Rede Nova e, claro, tenha desconto em todos os medicamentos ou peça pelo cartão de crédito Rede Nova e você vai comprar na hora, sem dinheiro. Rede Inova Drogarias, Rua Domingos Rodrigues, número 82, ao lado ali da Vila dos Esportes. O telefone é o 3097-1263. 3097-1263, Rede Drogaria Inova. Nós vamos agora colocar no ar Fábio Júnior, ele que estreou com a camisa do Vila Nova como titular. Solta aí. Sinceramente, como você falou, né, é meio amargo, né, com derrota, né, primeiro jogo como titular e infelizmente não conseguimos vencer, mas a gente sabia desde o início que ia ser um jogo dificílimo aqui, né, o Uberlândia vinha também de 2 vitórias também, no meu entender conseguiram fazer o gol ali no primeiro tempo, onde a nossa equipe conseguia dominar o jogo, né? Conseguiram fazer um gol, se fecharam lá atrás, nós tentamos de todas as maneiras, tentamos abrir o jogo pelas laterais, né? Tentamos entrar ali para tentar finalizar e não conseguimos, mas temos que enaltecer as coisas boas que aconteceram, pensar na próxima partida que é diante do Boa, né? Dentro de casa, diante da nossa torcida, para a gente procurar fazer o nosso melhor e buscar a vitória. Para sua experiência, o que faltou para o Vila Nova sair pelo menos com empate, já que praticamente dominou o segundo tempo? Não, acho que faltou somente realmente a gente conseguir caprichar um pouquinho mais ali naquele último passe, né? Conseguir criar as chances e fazer os gols, porque nós buscamos a todo momento, desde o início do jogo, a vitória. Isso está nítido dentro do jogo. Segundo tempo, praticamente, com um homem a mais também, a gente estava em cima o tempo todo e não conseguimos realmente fazer o gol e sair com bons resultados daqui. Mas, como eu falei, a gente tem que enaltecer as coisas boas que nós fizemos dentro do jogo, procurar
corrigir os erros aí durante a semana para que diante do Boa a gente consiga fazer um bom jogo. Já que o Vila Nova atua com 2 homens de frente, velocista, Thiago Silvio e Soares, claro, Soares não pôde estar ontem presente no jogo contra o Uberlândia. O Vila tem apenas um centroavante de origem, me corrija, doutor Wilson, se eu estiver errado, que é o Fábio Júnior. O Vila precisa de mais reforços nesta posição, doutor? O ideal seria que a gente tivesse ao menos 2 jogadores de bom nível para cada posição, mas devido à própria dificuldade da montagem do elenco e pelo campeonato ser um campeonato de tiro curto, é difícil que a gente consiga esse reforço. Parece que a diretoria andou trabalhando aí hoje 2 nomes, um velocista e um centroavante, um camisa 9, que talvez possa nos ajudar. Vamos torcer para que nos próximos dias. E também tem a perspectiva do Kerlon, né? Do Kerlon poder ser aproveitado, vai fortalecer muito o nosso ataque aí. O importante é que o Gotardo ganhe opções para ele poder testar diferentes formações, que a gente ganhe força ofensiva. Faltou um pouquinho mais de objetividade, de penetração. Nosso time é um time que trabalha muito bem a bola. Tecnicamente, os nossos meio-campos, os nossos atacantes, eles têm um bom domínio de bola. A gente dificilmente erra passe no ataque, a gente tem um bom controle de bola, mas está faltando aquela ofensividade, aquela objetividade para chegar mais próximo do gol, para poder criar as jogadas. A gente tentou, o Fagundes já comentou, a gente tentou com os arremates de fora ontem, muitos cruzamentos pela área, talvez um pouquinho mais de força ofensiva, aí, um 9 de ofício, um centroavante, aí, um camisa 9 típico, né? O 9 que joga parado na área para poder ajudar as jogadas aí que vem pelo flanco, talvez possa nos ajudar um pouco. Vamos esperar aí, torcer para que apareça alguma novidade nos próximos dias. Nós vamos falar agora do Depósito Juan, isso mesmo, vai construir ou reformar? É melhor você procurar o Depósito Juan, material de construção em geral, com qualidade, melhor preço e, claro, melhores condições de pagamento, isso mesmo, Depósito Juan, onde você começa e, claro, termina a sua construção, na Avenida Presidente Kennedy, 158, bairro Cabeceiras, em Nova Lima. Rafael Morisco, percebemos muito ontem no jogo diante do Uberlândia, você saindo de trás, empurrando o time para frente e, aliás, com um toque de bola muito refinado. Essa sua característica já vem de muito tempo? Já vem de algumas equipes já, né? Eu comecei de lateral esquerdo, né? Joguei de volante já também. E depois a idade vai chegando, né? Você vai tendo poucos espaços, né? Digamos assim. E aí me colocaram na zaga e tô até então, né? Mas é um lugar que eu jogo, gosto de jogar, é um lugar que eu me sinto bem, gosto de sair jogando, gosto de fazer os lançamentos também, né? Gosto de estar com a bola, né? De você criar a jogada. E é a característica que eu tenho, né? E ontem aí, infelizmente, não conseguimos a vitória, mas a equipe suportou bem, a equipe trabalhou bem a jogada, trabalhou bem o jogo, né? Em si. Pude ajudar, né, meus companheiros, como toda partida, cada vez que eu entro em campo, eu penso em fazer isso, né, dar o melhor de mim para a equipe e para o time onde eu estou. E vamos fazer isso durante o campeonato, né? Ok. Agora percebemos no time do Vila Nova a ausência, claro, sendo relacionados poucos jogadores oriundos da base. Um que estava presente ontem no banco de reservas era o Wellington. Doutor Wilson, você conhece muito bem a base do Vila Nova, é um expert praticamente na base do Leão do Bonfim. Por que será que o técnico Wilson Gotardo não está dando tantas oportunidades aos jovens ouros do Vila Nova? Olha, realmente a gente tem pouco aproveitamento dos jovens saídos da base do Vila Nova, mas nessa eu vou absolver o Gotardo aí, porque realmente ele não tem culpa não. A gente vem enfrentando vários problemas na base do Vila Nova. Nós perdemos 3 excelentes jogadores que saíram do time no ano passado. O Gustavo, goleiro, que foi titular em alguns jogos da Série D, ele foi titular do profissional com 17 anos. Isso não é para qualquer um. O Índio, o atacante, o Valdeflan, que é o centroavante de origem, poderia nos ajudar. E o Dudu, zagueiro. Eram 3 bons jogadores que, por motivos que a gente não sabe, desavença entre empresário, entre o clube, nós perdemos esses jogadores, eles não fazem mais parte do elenco do Vila Nova. Da equipe da base que estava treinando como profissional era o Ravelli, o meia armador, camisa 10, um meio campista, e o Wellington, que acabou entrando na partida ontem. Só esses 2 mesmo, né, Maurício? E o Wellington entrou bem no jogo, ele tentou batalhar, tentou criar alguma coisa. Paulinho é um craque, na minha opinião, a maior revelação do Vila Nova nos últimos anos.
é as dificuldades que um clube pequeno enfrenta. O Botafogo de Ribeirão Preto foi campeão da Série D o ano passado. O Botafogo veio nos enfrentar na Série D, nos enfrentou 2 vezes. Viu o Paulinho, muito bom jogador, bom menino aqui de Nova Lima, levou o Paulinho, adquiriu, não sei o acerto que foi feito com o Vila Nova. O Paulinho foi levado para Ribeirão Preto, a princípio, para jogar na equipe sub-20 do Botafogo. Como ele foi muito bem na Taça São Paulo, chegou a jogar alguns jogos no profissional. Participou de várias partidas, entrou contra o Palmeiras, parece que sofreu uma contusão. Muito bom jogador, o Paulinho foi uma perda grande para o Vila. Ele poderia nos ajudar muito aí nesse campeonato. E o Vila Nova, tradicionalmente, ele revela muitos jogadores, né? A nossa base é muito forte. Então vamos torcer para que esse ano a gente consiga remontar aí e ter um pouco mais de atenção com esses garotos. A gente tem jogadores oriundos do Vila Nova jogando em várias equipes, Formiga, Uberaba, Mamoré, Campinense, no Espírito Santo. Tem jogador do Vila Nova em quase todas as outras equipes aí. E aqui em Nova Lima eles não têm tanta oportunidade, talvez pela falta de continuidade. Esse ano especificamente, os jogadores que poderiam nos ajudar, esses 3 que eu citei que saíram, vão fazer muita falta aí no decorrer dos campeonatos, né? Ô Maurício, eu queria falar sobre a base para você, qual a importância da base para a formação de um atleta? É muito importante, né? Eu acho que a base é toda a estrutura do time em si, né? Daquele time. Eu tive uma base muito boa no Londrina, né? Uma base muito boa mesmo. Na época que ainda era base, o Londrina estava na Série B do Brasileiro. Então eu com 16 anos me profissionalizei e fui para o banco de reserva no Londrina com 16 anos. Então isso para um jogador de futebol novo, você tá só de você estar dentro do vestiário, você já fica uma alegria só, cara. Você com 16, 17 anos disso na época, 2003, então, e hoje em dia você vê isso, mas felizmente é o futebol, né? Futebol o Vila Nova não busca um calendário no primeiro semestre para o segundo semestre. Então muitos jogadores da base em si, quando começa a revelar, quando começa a desenvolver um bom futebol, aparece um empresário aqui ou um técnico ali, gosta, que nem é o caso desse garoto, né? Gostou, o Botafogo viu, um jogo contra e já levou. Onde com certeza a base lá deve ter bem mais trabalhada, né? Disputando até uma Copa São Paulo. Né? Foi vice-campeão ano passado. Vice-campeão ano passado. Então, e aí o jogador em si novo pega muito exemplo dos jogadores novos que estão em grandes clubes, né? Eu tenho 17, 18 anos, eu tenho que estar num profissional jogando, eu tenho que estar... Então, ele não quer mais passar aquela fase da base, sub-20, não, já quer com 18, 19 anos, já quer estar no profissional, já quer ter seu carro, sua casa. E tá assim hoje a base, né? Mas infelizmente o Vila se encontra numa situação bem complicada, né? Bem complicada. Você disputa um estadual, e aí é onde todos os jogos, os 90 minutos a cada jogo, jogos muito difíceis. E geralmente para você colocar um jogador de base, você tem que estar ganhando o jogo. Isso é muito bom para o jogador, né? Um jogador de 17, 19 anos, você ganhando o jogo, ele entra já com a estima lá em cima, a autoestima, né? Ele vai te ajudar, né? E muitas das vezes você coloca um garoto assim, perdendo o jogo ou precisando da vitória, ele já entra já abalado, já entra já com a pressão danada, e isso é nós, né? Que temos uma idade acima, já estamos rodados já, que temos que carregar esse peso. E por mais que a gente fale, né? Não, você entra, se sinta bem e tal, dê o melhor de si, é difícil. E o Vila Nova se encontra assim hoje em dia, né? Tem um outro detalhe também, Roger, que é o técnico, ele sabe que o campeonato é puxado, como viu ontem, esse jogo lá, é distante, né? 600 e tantos quilômetros, é cansativo. Muito. O técnico sabe que o campeonato é tiro curto, né? É vapt-vupt. Então, ele quer lançar na mão dos jogadores principais que ele tem na mão. Tá? Então, o jogador da base, igual o Wellington ontem, foi uma tentativa que fez, colocou ele em campo, né? Mas o jogador entra com o time sendo derrotado, perdendo por 1-0. É complicado, você pode queimar o jogador. Então, acho que o jogador da base tem que ser promovido aos pouquinhos, vai treinando, vai para o banco, igual o Wellington foi ontem, e ele tem que ser lançado quando o time estiver ganhando, né? Porque aí ele entra com moral, ele entra sabendo que ele vai contribuir ali, mas o time já sendo vitorioso. Então é complicado, e o técnico pensa muito
é no ganhar, é no vencer, e ele não está errado, não. E quem gosta, tenho certeza, muito de base é o técnico Alexandre Barroso, que foi, claro, o vencedor da partida de ontem. Ele fala conosco agora no Banquete Esporte. Solta aí, titular. Análise que você faz dessa partida, Alexandre Barroso, e principalmente a ótima campanha que faz o Uberlândia na competição até o momento. Bom, a campanha é boa porque o adversário soube valorizar a nossa vitória, né? A gente sabia que jogar com Vila Nova em qualquer circunstância é muito difícil. Uma equipe guerreira, uma equipe boa, bem montada, com bons jogadores, bem articulada. E além do fato de você jogar com uma equipe muito boa, quase 1 hora, 60 minutos com um homem a menos é muito difícil. E tudo isso fez com que a nossa vitória fosse muito valorizada. O Barroso disse na sequência da entrevista, eu que estava presente ontem no Parque do Sabiá, sobre, claro, o Vila Nova também, e principalmente que o Vila deveria melhorar a sua estrutura, não só dentro de campo, mas como fora também, questões de salários e tudo mais. A gente viu, infelizmente, o que aconteceu na última semana aqui. O Marco Thiago ganhou a ação trabalhista e levou o troféu aos objetos do Leão do Bonfim. Kleber Monteiro. Aliás, o Kleber Monteiro. Estou fugindo aqui na cabeça, o Kleber Monteiro. Marco Thiago que eu disse, né? O Marco Thiago que ontem estava presente Marco também. Thiago, capitão do Uberlândia. Isso, foi companheiro do Kleber Monteiro aqui no Vila Nova em 2013. E eu queria te perguntar, doutor Wilson, você como conhecedor de futebol, essa questão difícil que passou o Vila Nova esta semana no Alçapão do Bonfim, o Kleber Monteiro levando esses objetos. O Vila perdeu essa ação trabalhista, aliás, o Vila não teve nem sequer defensor, né, o doutor? O Vila, realmente a gente passou por um período muito difícil, né, as últimas administrações aí muito turbulentas, uma dificuldade grande, receitas retidas devido a ações trabalhistas, e chegou, infelizmente, a esse ponto do jogador recolher material da sede do Vila Nova, e a gente fica muito triste com isso. Triste porque não foi um jogador que deixou saudade na torcida vilanovense, um profissional correto, trabalhou e procurou dar o seu melhor, mas não criou laço, não deixou saudade, e a gente fica se perguntando o que ele vai fazer com esse troféu, com essas bolas, com essas camisas. Talvez para ele não tenha nenhum valor material, e para gente, para quem é vilanovense, tem um valor sentimental grande. A gente tem muita esperança que a gente possa recuperar isso, os contatos já foram feitos, o advogado do Kleber Monteiro já trabalhou no Vila Nova, a gente não pode dizer que é um amigo, porque ele é um profissional, está defendendo o seu cliente, mas os contatos já foram iniciados, é bem possível que a gente tenha um desfecho feliz nessa situação. Mas a gente tem que ressaltar que essa é uma ação trabalhista. Tem várias outras. O Vila Nova vai ter que caminhar com dificuldade, por isso que é tão importante a gente conseguir sair dessa Série D. Eu venho batendo nessa tecla há anos, nas reuniões do Conselho, a cada início de temporada, quando muda as gestões da diretoria, o nosso único caminho é sair dessa Série D, conseguir chegar numa Série C. O Morisco até citou que o Londrina, que é o clube de origem dele, que como o Vila Nova foi um grande clube, chegou a ser 3º colocado do Campeonato Brasileiro, chegou no fundo do poço, voltou forte, foi campeão paranaense, subiu da D para C, subiu da C para B e agora está de volta na Série B com muita força. Verdade. Então é esse caminho que a gente tem que procurar seguir. A gente tem que procurar, passo a passo, sanear as finanças. O presidente Nélio Aurélio tem feito um trabalho excepcional, tem batalhado, a gente testemunha que ele está tentando deixar as coisas em dia. Do nosso caso, do departamento médico, a gente tem uma série de coisas para trás, mas é o que eu costumo dizer, o que passou, passou. Desde que o Nélio assumiu, ele está tentando deixar as coisas em dia. Parece que para os jogadores está tudo dentro do previsto. Então a gente espera que o Vila Nova consiga caminhar aí com todas as dificuldades, superar esses percalços para a gente conseguir crescer, né? Porque o sonho de todo vilanovense é ver a equipe no lugar que ela merece. Eu tenho muita esperança que os dias melhores virão. Eu espero, sinceramente, que a gente consiga passar por essa turbulência aí. Quem sabe um dia chegar na Série B ou pensar em sonhos mais altos. Vamos batalhar, vamos acreditar que as coisas boas vão vir para nós. Agora, doutor, o senhor que está presente dentro do clube, já há conversas para, quem sabe, o Fábio Júnior, o próprio Nélio, continuar com a base que está atualmente no campeonato deles, estendê-la, né, até o brasileiro da Série D, porque a gente sabe se o Vila classificar, e deve, se Deus quiser, porque a gente sabe que, infelizmente, quando termina o campeonato mineiro, a maioria das equipes se desmancha. Exato. E isso acontece com o Vila Nova. Isso é inevitável, porque o Vila Nova montou um grupo de bom nível, né? Alguns atletas fatalmente terão oportunidade em equipes de maior expressão, Série A, mesmo Série B ou algum
alguma outra oportunidade, quem sabe até para fora do Brasil. E as peças, alguma coisa inevitavelmente será mudado, mas a manutenção da base é muito importante. Parece, não posso afirmar com certeza, que o Gotardo está com um projeto de continuidade, caso a gente consiga essa classificação, que se Deus quiser vai vir, de manter o trabalho, vai ser mantido e, consequentemente, a base também. Então, a substituição gradual de 1, 2 ou 3 peças, mantendo uma base vitoriosa, é a receita para o sucesso. A gente tem que ficar de olho também no módulo 2, que está acontecendo aí, começou há 3 rodadas. Tem jogadores interessantes que podem nos ajudar, não seria um custo tão elevado. Então, a ideia é manter quem foi bem, né, no Campeonato Mineiro, procurar manter as peças que se destacaram e agregar para a gente conseguir montar um time forte para tentar sair aí desse atoleiro da Série D. Ontem o Vila jogou bem diante do Uberlândia, porém perdeu. Então teve chiadeira ontem dos torcedores que estavam no Parque do Sabiá. E se é chiadeira, é o Cornetada. Solta aí. Como você viu essa derrota do Vila Nova para o Uberlândia no Parque do Sabiá? Bom, o time do Vila, novamente, foi um time que jogou bola direitinho. Foi um time que teve um toque de bola bacana e tudo, mas infelizmente não ganhamos. Jogamos melhor, jogamos, mas no campeonato, em todo futebol, o que importa é a bola na rede. E mais uma vez faltou. O Vila está com um grande problema. Tem um atacante de nome, tem um meio-campo de nome, mas nós não temos lateral direito. Torcedor, não só ele, mas muitos já falaram conosco, estamos ouvindo, vendo no Facebook, redes sociais, sobre a lateral direita. Boiadeiro, mais uma vez, segundo a opinião deles, na minha visão também, não jogou tão bem diante do Uberlândia. E este boiadeiro que o torcedor quer fora do time, doutor Wilson? O Igor eu conheço bem, esse é um corneta master, né? Mas acompanha o time, viaja e vê as partidas. Realmente é como a gente estava conversando antes, né? A gente tem que procurar sempre olhar o aspecto positivo da coisa. O Boiadeiro é um bom jogador, tecnicamente ele é um jogador já tarimbado, passou por várias situações. Acho que o Boiadeiro não vive um bom momento físico e hoje em dia, para poder desempenhar esse papel de lateral, o aspecto físico é preponderante. Por isso eu, como o Fagundes, também gostaria de ver o Thiago Baiano nessa função. Ou mesmo, talvez, o Marcelo Tchê, que vem jogando improvisado na lateral esquerda, jogando na posição de origem dele. Talvez até seja interessante dar uma oportunidade para um desses jogadores que vem treinando bem, para não queimar o Boiadeiro. O Boiadeiro pode ser muito importante para a gente no decorrer do campeonato. É um jogador experiente, jogador de grupo, querido pelo grupo, é um cara muito de bom astral, tem bom trânsito com todo mundo, pessoa muito bacana, mas que seja dado para ele a oportunidade para ele se aprimorar fisicamente e no momento, na minha opinião, eu concordo com o Igor, acho que o Thiago Baiano está pedindo passagem nessa equipe aí. Agora, o nosso Morisco começou como lateral, igual está o Boiadeiro, hoje a função do Boiadeiro. Prefere lateral como começou ou está gostando, melhor permanecer como zagueiro? Não, deixa do jeito que tá, né? Deixa do jeito que tá. Lateral tem que ter muita velocidade, eu não tenho tantas assim. Eu tô bem ali da forma que eu tô. Deixa aí, Boiadeiro. Nossa, você desceu bem 2 vezes no segundo tempo. Eu falei, o Maurício vai cruzar na área e a gente Abriu espaço, né, doutor? Abriu espaço ali. Quando eu fui ver, eu tava lá dentro da área já, lá na frente da área. Então, mas é característica, né? Característica e deixa essa rapaziada aí que sabe correr. Ali atrás ali tá bom demais. Será que o berrante do Boiadeiro já acabou as forças, Fábio? Eu ia falar isso agora, rapaz. Tá faltando o berrante na torcida, viu? Tem que levar um berrante domingo, o cara vai jogar demais. Bom, é o seguinte, acho que o Dr. Wilson até já falou a respeito disso, muito bem. Nada contra o Boiadeiro, mas tem que atender o apelo do torcedor também. E a gente está assistindo o jogo. Nós somos também torcedores, nós estamos ali torcendo e assistindo para analisar depois o jogo. Ele não tá bem, então tem que dar lugar, dar o espaço para outro. Né? Ele vai voltar bem depois, com certeza. Vai treinar e vai tentar recuperar. Né? Agora, o treinador tem que enxergar isso, né? Que se não está bem, não está tendo o preparo físico ideal, né? Como o doutor já disse, ele tem que ceder o lugar, colocar ali um jogador que está mais embalado. O Thiago Baiano me chamou muita atenção naquele jogo no Independência, porque ele entrou, o time embalou, o time foi para cima do América. Então, Thiago Baiano ali na direita, ou então fazer aquela inversão,
Poutier, que joga, que é a posição de origem dele, lateral direito, coloca o Antônio Castro, que tem a posição de origem também, a lateral esquerdo, né? E deixa o Boiadeiro para um momento certo, um momento melhor depois, e acertar o time desse jeito. Aí o Thiago Baiano, sendo o Thier na direita, o Thiago Baiano encaixaria ali no meio, de alguma forma. Não é que ele é bom marcador implacável. Então, acho que é por aí, tem que fazer alguma mexida, alguma coisa, porque eu venho falando que o jogo-chave era contra o América, perdeu. Depois falei, o jogo-chave é contra o Uberlândia, perdeu. Então, domingo você não fala que é jogo-chave. Não vou falar que é o jogo-chave. Esse é o jogo a porta aberta já, não precisa de chave, né? É o jogo da vida do Vila. Eu queria fazer um comentário a respeito do Thiago Baiano. O Thiago Baiano pode ser esse elemento surpresa que a gente está precisando. Ele é um jogador que tem muita força física e ele tem essa facilidade de vir de trás. Talvez a gente vai ganhar outras opções. E foi o passe dele para o Mancini. Exato, o jogo contra o América. A gente vai ganhar a opção com a volta do próprio Roger Guerreiro, canhoto, meia esquerda, muito bom jogador, até para o desafogo do Morisco pela esquerda, pode abrir espaço. Como o Fagundes falava, a gente que é torcedor, a gente fica muito ansioso. Eu acho que alguma mudança pode ser feita, principalmente na lateral direita, mas por outro lado, eu acho que o Baiano e o Antônio, ao mesmo tempo, o time fica muito solto, fica ofensivo demais e abre espaço para o adversário poder contra-atacar, vai sobrecarregar a nossa defesa. Ainda mais o nosso campo, que é um campo que propicia o lançamento direto, a ligação direta, o chute para cima. Então, gente, Gotardo que vai quebrar a cabeça aí, procurar saber qual que é a melhor alternativa para o nosso time. Certamente ele vai escolher o que for melhor para a equipe, mas talvez seja o momento mesmo de alguma mudança, até para preservar o jogador que pode nos ajudar em um momento futuro. Então vamos torcer para que ele arme a equipe da melhor maneira. Vai ter uma semana para trabalhar, as peças vão sendo repostas à medida que os jogadores vão ficando à disposição e tomara que dê tudo certo. Eu sei que o Vila vai vir mais forte nesses próximos jogos. O momento difícil passou, né, de dificuldade, de falta de peças. Agora a gente vai começar a ter um pouquinho mais de alternativa para confundir os treinadores adversários. Falando em treinador, já tem o técnico Wilson Gotardo conosco falando da derrota do Vila Nova. Nós vamos a um intervalo especial após os comerciais, mais sobre a derrota do Leão para o Uberlândia, e o Gotardo fala com a gente. Será que o Gotardo está na corda bamba? Já eu falo. Produtores audiovisuais, estão abertas as inscrições para a linha de produção de conteúdos destinados às TVs públicas do programa Brasil de Todas as Telas. Inscreva seu projeto de série para televisão. Serão 60 milhões de reais, divididos entre as 5 regiões do Brasil, que vão ajudar a criar mais de 200 horas de programação para as crianças, para o público jovem e também para os adultos. Inscrições até 31 de março. Saiba mais em fsa.ancine.gov.br. Quando é dada a largada, somos todos energia. É bola rolar em campo, somos todos paixão. Se o desafio parece impossível, somos superação. Quando subimos ao pódio, somos só emoção. Se não foi dessa vez, somos todos respeito. Mas se o hino toca, somos puro orgulho. Porque somos o país dos Jogos Rio 2016. Somos atletas. Somos torcida. Somos anfitriões. Somos todos Brasil. Pratique o espírito olímpico. Celtec, Centro Automotivo Técnico Educacional Silvestre, mecânica em geral, elétrica, alinhamento e balanceamento, além de injeção eletrônica. Cursos profissionalizantes em mecânica automotiva. Seja um especialista em injeção eletrônica. Inscrições abertas. Mecânica Silvestre, Rua Celso Clark Lima, 121, Olaria, Nova Lima, 3541-2600 ou 3541-2480. O programa Mais Médicos do Governo Federal é muito mais que médicos.
Para a enfermeira Gisele, é mais carinho e dedicação no jeito de atender. Para o Dr. Felipe, é mais proximidade com seus pacientes. Para seu Floriano, é mais tranquilidade e confiança. Para a Uiana, é mais proteção para ela e toda a sua comunidade. Para a Gabriele, são mais oportunidades, com mais de 11 mil novas vagas em medicina até 2017. E para todos nós, é o governo federal trabalhando para oferecer cada vez mais saúde a 63 milhões de brasileiros que não tinham atendimento médico. Acesse e confira se a sua cidade já foi beneficiada e acompanhe as ações do programa. O Brasil do Mais Médicos é o Brasil que cuida, educa e avança. Governo Federal. De volta, torcedor titular com o Banqueta Esporte desta segundona. Vamos falar agora da Vila dos Esportes, a melhor e mais completa loja de artigos esportivos de Nova Lima. Lá tem bola, tênis, chuteiras, troféus, redes, acessórios, equipamentos e, claro, camisas oficiais do Vila Nova e de outros clubes e muito mais para seu esporte e lazer. Vila dos Esportes, a super loja de material esportivo da cidade. Eu digo que é a melhor loja esportiva de Nova Lima. Rua Domingos Rodrigues, 25, aqui no centro de Nova Lima. O telefone 3541-1374, Vila dos Esportes. Nós vamos agora a mais uma cornetada. É a última do programa, eu prometo, viu, Gotardo? Bruno, sua análise de mais uma derrota do Vila Nova no Campeonato Mineiro. Pô, Roger, eu acho, ironicamente, foi o melhor jogo do Vila hoje. Mesmo com 11 de cada lado, o time estava certinho, sabe? Tá faltando ali a movimentação final no último passe para a gente conseguir concluir as jogadas e meter a bola para dentro. Eu vejo que o Gotardo hoje podia ter insistido, igual ele fez nos outros jogos com o Marcelo Baiano. Era uma possibilidade de a gente fazer isso, mas ele não optou por não fazê-lo. Mas eu acredito que o time está certinho, a gente tem que apoiar, que o nosso projeto está aí bem encaminhado. E vamos tentar, cara, vamos desistir nunca, que eu vejo coisas boas no futuro do Vila, sim. Ele disse Marcelo Baiano, mas claro, Thiago Baiano, nós já falamos dele aqui muito no programa, já foi o nosso convidado. Concorda que você vê também possibilidades de um projeto bacana do Vila especial para esse ano? Concorda com o torcedor, Fagundes? Plenamente. Aliás, é Bruno, né? Isso. O Brunão que falou ali, conscientemente, né? Muito tranquilo, e falou a realidade, né? Ele até achou que o jogo contra o Uberlândia foi até o melhor do Vila até agora, né? Eu não concordo, porque acho que o Vila fez jogos aí interessantes. Contra o América, por exemplo, eu volto a dizer, mesmo com a derrota, o Vila jogou muito bem, né? Como jogou contra o Tombense, o primeiro jogo, e com o RT também, lá em Patos de Minas. Bom, eu acho que esse projeto Vila Nova que ele está falando, nós debatemos isso aqui já conversamos em off antes até com o Dr. Wilson e com o Rafael aqui, é exatamente manter essa estrutura, porque a estrutura do futebol, no momento, tirando esses problemas de bastidores, questões de justiça e tal, troféus que foram levados, essa coisa, tirando isso fora, dentro do futebol, o departamento de futebol está funcionando, né? O Rafael revelou para a gente aqui, o ambiente é o melhor possível, grupo fechado, né? O time encarando, focando o campeonato, isso é muito importante. Então, acho que o nosso amigo que falou ali, falou certo, essa estrutura precisa ser mantida, essa estrutura do futebol. O ideal, nós já falamos isso aqui também anteriormente, o ideal seria manter essa base do time do Vila para o segundo semestre, né? Se puder. Mas é difícil, a gente sabe disso. Tem jogadores que vão voar na hora que terminar o Campeonato Mineiro. Há aquele desmanche. Mas se tiver possibilidade, o Gotardo tem esse projeto de dar continuidade ao trabalho, isso é importantíssimo. Se o Vila classificar para a Série D, tem que ter um time nas mãos, tem que ter um time bom como está tendo agora no Campeonato Mineiro. Foram 2 derrotas, 2 vitórias, o Vila já tem 6 pontos, não é nada de assustar perder 2 jogos, perdeu para o América, que é natural perder dentro do Independência,
a casa do América, o time que está na Série A hoje. Então, acho que o Vila Nova está num caminho certíssimo, né? Eu acho que é por aí. É ganhar o jogo domingo que vem, depois tem um Tupi em Juiz de Fora, que é um jogo também parelho, é um jogo equilibrado, que dá para o Vila ganhar. Acho que é acreditar, chegar lá e fazer o resultado e seguir em frente. E como que você analisa o Campeonato Mineiro até o momento, o Morisco, gostando da competição aqui em Minas? Muito. Uma competição muito boa, né? Um estadual muito elevado nacionalmente, né? Digo aí, não ser o primeiro, mas o segundo, digamos aí, depois do Paulistão, digamos assim. Um campeonato muito forte, muito disputado em todas as competições que eu já disputei. Esses 4 jogos aí, 4 jogos muito fortíssimos, né? Mas a nossa equipe é uma equipe muito boa, é uma equipe, acho que foi bem montada, digamos assim. Cada jogador que tem 2, 3 aí, cada posição, né, de jogadores, eu acho que temos tudo para mostrar para o torcedor, para nós mesmos, que sim, a gente pode chegar, que a gente pode fazer um belo campeonato, surpreender 2 times grandes ainda que temos para pegar, né? Muito é falado, né, de Atlético, Cruzeiro e América que perde, tem que contar com a derrota, mas nós, jogadores, nós pensamos diferente, né? Nós pensamos que os 90 minutos a gente está ali para poder ganhar, poder mostrar o seu futebol, né? E todos os jogadores que tem no Vila são jogadores experientes, foram jogadores que já passaram, né, por grandes times e estão passando por um momento, ou passou por um momento na vida que não deu certo, e todos nós se encontramos numa mesma equipe, que todos pensam no mesmo objetivo, né? De estar entre os 4, de colocar o Vila numa Série D, né? Se for ficar ou não, aí já é questão de diretoria, mas você sai de Vila Nova para sua casa com o dever cumprido, né? Que eu acho que é o mais importante do jogador hoje de futebol, você ir para um campeonato, para um clube, é isso. Não, fiz o meu dever e o meu dever foi cumprido, né? Eu acho que é o mais interessante, é isso. Você falou sobre a questão de outros campeonatos, como o Carioca. Doutor Wilson, eu sempre achei confuso o campeonato lá de Carioca, Taça Guanabara, aquela confusão tremenda que faz a Federação do Rio de Janeiro. Mas nunca vi um clássico carioca, do Campeonato Carioca, ser disputado em outro Brasília. estado. Impressionante. Na verdade, o Rio está com uma dificuldade, o Rio, a capital, né, não o estado, a cidade, uma dificuldade grande de estádio, porque o Maracanã vai ser requisitado para os Jogos Olímpicos, e tirando o Vasco, que é um time grande que tem estado próprio, nem Flamengo, nem Fluminense, nem Botafogo. O Botafogo, apesar de poder utilizar o Engenhão, eles têm casa. E, na verdade, o Fla-Flu, né, que é um clássico, apesar de um clássico regional carioca, ele tem alcance nacional. Possivelmente o pessoal de Brasília fez uma oferta boa para que o jogo fosse levado para lá. Só que eles erraram a mão no preço do ingresso. O valor mínimo do ingresso aí para essa partida parece que era R$120. Nossa. Então ficou muito acima do valor que o brasileiro pode pagar e acabou, exato. Padrão FIFA, padrão FIFA. Copa do Mundo. Ficou muito acima do que pode ser feito. Foi bom a gente tocar nesse assunto, até o Morisco falou também. O Campeonato Mineiro, eu sou um apaixonado pelo Campeonato Mineiro, sigo e acompanho o módulo 1, o 2, a segunda divisão. A gente tem uma característica aqui em Minas que o torcedor que não é de Belo Horizonte, ele abraça o time da sua cidade. Você viu a torcida do Uberlândia ontem. Foi um espetáculo, foi um jogo muito bacana. Não tem animosidade entre a torcida do Vila Nova e as outras torcidas do interior. A gente é quase sempre muito bem recebido, não foi diferente ontem. Da mesma forma quando eles vierem aqui. Então, cada torcida da cidade abraça o time. O RT lota o campo. O Tricordiano, que subiu, tem uma torcida forte. Vai ser um mando de campo difícil de ganhar lá. Então, assim, o Campeonato Mineiro ele tem essa característica de o pessoal do interior abraçar a equipe. Por isso que a gente fica chateado. Isso aí eu vou tocar nesse ponto todas as vezes que eu tiver oportunidade. Acho um absurdo o Vila Nova ter somente 3 jogos em Nova Lima. Na minha opinião, é muito errado, ainda que financeiramente seja interessante a gente sair para jogar contra o América, contra o Atlético. Isso é uma coisa que deve ser estudada, acho que o torcedor deve ser consultado. A casa do Vila Nova é o alçapão, é ali que a gente coloca a nossa força, o Vila Nova é um clube a tradição do Vila é de luta, é de garra, é um time de força. Então, no alçapão é a nossa casa, é onde a gente se sente bem. Jogamos bem contra o América, no Independência, mas uma tabela que a gente faz dos 11 jogos, 3 em Nova Lima e 8 fora, eu acho
terrível, foi muito ruim para nós. Tomara que isso seja estudado aí para os próximos anos, que não possa acontecer novamente. É verdade. E agora o Gotardo está pedindo passagem aqui no Banquete Esporte. Ele vai falar sobre a derrota do Vila Nova de ontem para o Uberlândia. Solta o tome aí, titular. Primeiramente, a análise que você faz dessa derrota do Vila Nova, Gotardo. Pô, foi um jogo muito bom. A Vila fez o seu melhor jogo, né? Anulou os pontos fortes do adversário, criou algumas opções de jogo muito interessantes. Nem tantas oportunidades de gols, né, gols reais, mas criou bastante, envolveu bastante o jogo. E o placar não retrata o que foi, na verdade. Mas o que possa estar nos motivando no jogo seguinte é que a equipe está com personalidade para jogar. Independente das adversidades nesse jogo, né, para a equipe ser amarelada, 4 jogadores amarelados logo no primeiro tempo. Então a situação se torna mais delicada, né? Mas reagiu bem e os jogadores estão entendendo que a equipe está numa crescente, né? Então cada jogo para a gente realmente é uma decisão. O Thiago Silvi, ele foi no sacrifício, Gotardo? Não tem sacrifício não. Ele foi, ele se sentiu bem. Existe uma ordem no Vila, departamento médico, comissão técnica e o atleta. Discutimos muito sobre a condição dele, ele sentiu confiança, passou essa confiança. É óbvio que por ficar inativo alguns dias e muito tratamento e medicamento, isso acaba até minando um pouco o jogador, né? Mas ele fez o máximo enquanto ele pôde, né? Teve uma atuação muito boa. E naturalmente ele já estava com cartão amarelo, né? Então eu procurei dar preferência nas substituições para quem estava amarelado e dar um pouco mais de pressão ofensiva. Ô Gotardo, as equipes do interior no momento temos nenhuma praticamente destoando. Claro, agora o Uberlândia com 9 pontos ganhos. Isso ajuda, facilita para o Vila Nova na campanha, já que agora está com 2 derrotas na competição? 2 vitórias também. Né? Ajuda porque a equipe joga bem. Jogou bem, a esperança é vencer os jogos em casa e ainda pontuar fora. Como eu disse, está com personalidade para jogar. Isso me dá muita confiança. O que faltou para a equipe, você acha, na sua opinião, Gotardo? O que foi entrar mais dentro da grande área? Faltou aquele último passe? Olha, a proposta do Uberlândia foi se fechar, né? Fez ali mesmo um 4-4-1 ou 4-5-0 para se defender, sistema defensivo. E ficou difícil mesmo, até pela estatura. Nós criamos alternativas pelas extremas, cruzamentos, né? Eles fecharam muito bem, também tem o seu valor isso, né? Faltou um pouquinho mais de trabalhar a bola, dar um pouco mais de intensidade no passe, né? Velocidade de bola, né? Um pouquinho mais isso, né? Mas num todo foi um bom jogo, né? Como eu disse, o placar entristece, né? Perder o jogo não é fácil, mas a equipe ela conseguiu tomar conta do jogo, né? O Boiadeiro, ele vem sendo criticado pelos cronistas esportivos e principalmente pela torcida. Hoje você gostou do futebol do Boiadeiro? Viu ele mais ofensivo? Jogou bem, pô. Jogou bem, pô. Tem que ter um pouco de boa vontade também. Participativo, foi à frente, foi corajoso. Participou no primeiro tempo basicamente todo ele, no segundo tempo também apareceu. Você tem que dar qualidade de jogo, tem que ter ordem de jogo. Não é basta colocar 4, 5 atacantes, não é isso não, você tem que organizar o jogo. Ele tinha uma função, ele fez a função muito bem. Tinha uma função segundo o nosso Gotardo. Tá fazendo bem a função Boiadeiro, Fagundes? Boiadeiro? Tá faltando o berrante, né, rapaz, na torcida para incentivar. Olha, eu disse aqui, nada contra o Boiadeiro, grande jogador. Ele, para mim, eu já comentei isso no primeiro programa aqui na segunda-feira, após o jogo contra o Tombense, que ele errou algumas vezes no segundo tempo. Talvez cansaço, né? Isso é normal no início da temporada, primeiro jogo oficial. Então, eu acho assim, o Gotardo gosta do estilo dele. Ele não está errado, não. O Gotardo está certo. De repente, é o jogador que aprova na posição para ele. Nós temos outra visão de fora, né? Achamos que outro jogador pode produzir mais. Não é que ele está mal no time. Às vezes, é aquilo também que o Dr. Wilson disse, falta, às vezes, o melhor preparo físico para o jogador. E pode ter um jogador com melhor condicionamento de fora, que pode entrar e dar um resultado melhor. Então, acho que tem que fazer esse teste. Já que perdeu o jogo, tem um jogo dentro de casa, vamos colocar um outro jogador na posição, né? Fazer um teste com outro jogador, que já comprovou, Thiago Baiano entrou no Independente, jogou bem na lateral, depois foi para o meio, jogou bem.
Empates, não ele custa foi bem nada. também. Hein? Empates de Minas, O ele passe entrou muito bem. Eu acho que é por aí. Tem que ter mexida, né? Não adianta o técnico também ficar carrancudo, achar que está tudo certo. Na teoria dele, está ok, né? Está funcionando e tal. Mas para o torcedor, quem está de fora e quer ver resultado positivo, né? Precisa de pensar um pouco e mexer no time na hora certa. É verdade. Agora nós vamos aos resultados da 4ª rodada do Campeonato Mineiro. Tivemos resultados surpreendentes, como o próprio Atlético goleou com um time praticamente misto, o Boa Esporte. O América venceu no sábado a Caldense por 3-1, mais uma derrota da veterana. O Tupi venceu o Guarani 3-1 de virada, este jogo em Juiz de Fora. Tricordiano perdeu em casa para o Cruzeiro por 1-0, em casa entre aspas, porque o Tricordiano estava jogando em Sete Lagoas, um campo neutro. O RT empatou com a Tombense 1-1. O Atlético venceu o Boa Esporte ontem 5-1 no Independência e, claro, a derrota do Vila Nova para a equipe do Uberlândia ontem lá no Parque do Sabiá. Nós vamos com a classificação agora após 4ª rodada do Campeonato Mineiro, após 4 jogos na competição do nosso estadual. Em primeiro, o Atlético, 10 pontos ganhos, dividindo a liderança com o Cruzeiro. Em terceiro, o América, 9 pontos. Em quarto, aparece o Uberlândia, também com 9 pontos ganhos. Em quinto, está o Vila Nova. O Leão do Bonfim está na 5ª colocação com 6 pontos ganhos. Tivemos também o 6º colocado, que está ali ao lado do Vila. O RT já vai vir a arte pra gente. Já disse aqui o doutor, o RT está com 5 pontos ganhos. Em sétimo, aparece a equipe do Guarani com 4 pontos ganhos. Você vê o equilíbrio depois ali do terceiro colocado no estadual de Minas Gerais. Em oitavo, o Tricordiano com 3 pontos ganhos. Em nono, Tupi com 3 pontos. Em décima, Caldense com 3 pontos. Na 11ª colocação, Boa Esporte com 3 pontos. E na última aparece a Tombense com apenas 1 ponto ganho até o momento. O senhor está assustado, doutor, com o Boa Esporte, com a Tombense e com o Tupi? Eu chamo a atenção para essa colocação do Tombense. O Tombense tem um jogo a menos que foi adiado contra o Tricordiano, partida em Tombos, por causa da troca do gramado. O Tombense perdeu 2 partidas para nós, para o Vila Nova e para o Cruzeiro, jogando bem, né? Então essa colocação do Tombense, na minha opinião, é enganosa. O Tombense, a tendência é subir no decorrer do campeonato, um time que eu acho que ainda vai incomodar, vai tirar ponto de muita gente. É uma boa equipe. Então não acredito que o Tombense corra risco de rebaixamento, não. O Boa, sim, é preocupante. O Boa fez uma campanha ruim no Mineiro do ano passado, se salvou do rebaixamento na última rodada com uma vitória surpreendente sobre o Atlético. No Brasileiro da Série B fez uma campanha pífia, foi rebaixado para a Série C e tudo indica que ele vai ter muita dificuldade para escapar do rebaixamento no Mineiro. Os meus 2 candidatos ao rebaixamento aí seriam Boa e talvez o Tricordiano. Muito equilíbrio, a gente olha 4 equipes com 3 pontos, com uma vitória. É uma coisa que chama atenção, poucos empates nesse campeonato, né? O empate, ele evapora um ponto da disputa e o empate, ele faz com que o número de pontos para se classificar, para conseguir a Série D, esse número caia um pouco. Quando acontecem poucos empates, a tendência é que esse número fique mais alto. Para nós, o que interessa para o Vila Nova, a conta para a gente entrar no G4 sem depender de ninguém são 21 pontos. 21 pontos você está matematicamente garantido. Com 20 pontos é bem provável que entre. Com 19 é bem possível que entre. Matematicamente é possível entrar no G4 até com 16 pontos. Mas o número de segurança seriam 20, 19 e 20 seria um número bom. Para a nossa vaga na Série D, 16 pontos é um número mágico. 16 são 98%, é alguma coisa assim, de chance. Com 15 tem grande possibilidade de entrar, talvez até com 14. Com essa quantidade, poucos empates, é provável que esse ano seja 15 ou 16 aí a segunda vaga. Então é importante a gente conseguir essas 2 vitórias em casa, pular para 12 pontos. Esse pedaço da tabela, a gente dividiu o campeonato em 3 partes, né? São 11 jogos, os 4 primeiros jogos, um jogo em casa e 3 fora, ruim para o Vila, e já passou. Agora a gente tem 3 jogos, 2 em casa e 1 fora contra o Tupi. De repente a gente conseguir 7 pontos nesses 3 jogos, a gente pula para 13. E a parte final, nefasta, criminosa contra o Vila Nova, os 4 últimos jogos fora de Nova Lima. Vai ser muito difícil a gente conquistar os pontos fora de casa, a gente vai ter que se esforçar muito. Então é importante a gente conseguir essas 2 vitórias em casa.
afastar de vez qualquer possibilidade matemática de descenso e já se preocupar com os objetivos maiores. Uma coisa interessante, apesar da tabela ter sido ruim para nós, foi que os jogos fora Uberlândia e Tupi vieram na sequência. São 2 bons estádios do interior, estádios grandes, a torcida não fica tão perto, não tem tanta pressão quanto no campo da URT em Patos, quanto o que a gente vai sofrer em Três Corações, quanto aqui em Cordiano, Farião em Divinópolis, o próprio Alçapão do Bonfim. Então talvez esse jogo em Uberlândia vai servir de aprendizado para a gente fazer uma boa partida. Em Juiz de Fora, o Mário Helênio é um estádio não é tão grande quanto o Parque do Sabiá, mas tradicionalmente a torcida do Tupi não apoia tanto o seu time quanto a do Uberlândia. Então eu estou muito confiante para que a gente consiga ao menos 7 pontos nesses 3 jogos aí, quem sabe os 9. Se a gente conseguir os 9 pontos, a gente volta para a cabeça, aí a gente passa a pensar em G4. Vamos torcer para que E depois dessa matemática toda aí, doutor Wilson, nós temos o doutor Wilson Baião aqui. Verdade. O doutor Wilson sabe o Baião. Agora, gostei. Acredito que você já tem essa noção dos jogos difíceis, principalmente a pontuação que o Vila precisa, né, Rafael? Todos os jogos são difíceis, né? Todos os jogos. Eu acho que o primordial é ganhar os 3 em casa, né? Isso daí é óbvio que tem que pensamento dos jogadores do Vila esse ano, né? Infelizmente são só 3 jogos, né? Que nem diz o doutor, né? Nós jogadores, muitas vezes a gente pergunta o porquê, né, cara? Porque é difícil, cara. É difícil. E hoje em dia, que nem ontem no jogo Uberlândia, a torcida, depois dos apoiou. 35 minutos ali, você escuta o barulho ali dentro, cara. É um barulho, parece um caldeirão, cara. E aqui em casa, o torcedor tem que fazer a diferença também. Nós temos só 3 jogos, mas eu creio aí que esses mais 2 jogos aí que temos em casa, o torcedor tem que ser a parte fundamental da nossa equipe aí. Tem que lotar, o torcedor, o time adversário que vem jogar contra a Nova Lima tem que sentir a pressão. Da mesma forma que nós estamos sentindo quando vamos jogar fora. Eu acho que esse é o pensamento aí do torcedor nova-limense. E depois daquele jogo contra o América, a torcida do Vila deu um show no Independência. Sim, muito. A gente calou o América ali, a gente tomou conta do Independência. Aqueles minutos entre o gol do Mancini e a ducha de água fria ali, aqueles 10 minutos foram um êxtase total. E o sentimento que a gente tinha fora do campo, eu comentei com o Rodrigo, que é o auxiliar técnico, o Vila partiu para a vitória, ele não se satisfez com o empate. Então a sensação que a gente tinha era que a virada era iminente, que iria acontecer. Verdade. E a torcida naquela euforia. Então que isso se repita agora nesse jogo domingo. A torcida do Vila acordou, abraçou o time está respondendo com vontade, com a dedicação, não está faltando luta. Às vezes falta fôlego, mas não falta luta, não falta vontade. O time está se doando. Nós fizemos um gol da vitória contra o Tombense aos 48. Apertamos a América até o final, acabamos em cima do Uberlândia ontem. Então o time está reagindo, está mostrando. Vamos ver aí se nesses próximos 2 jogos a gente faz essas 2 vitórias e volta para o topo da tabela aí. E esta tarde nós conversamos com a diretoria do Vila Nova, principalmente com o presidente Nélio Aurélio, e ele garantiu a permanência do Wilson Gotardo até o próximo domingo. Palavras do Nélio, até domingo contra o Boa, o Gotardo está. Agora depois, vamos esperar. Tomara, claro, que o Gotardo continue pelo projeto que poderá ter durante este ano aqui no Vila Nova e, claro, que consiga a vitória diante do Boa Esporte neste domingão no Alçapão do Bonfim. Deixa eu mandar um grande abraço a todos vocês da Churrascaria Vitórias, que, claro, nos apoiou bastante na ida para Uberlândia. Churrascaria Vitórias, lá no bairro Novo Riacho, em Contagem, que oferece, claro, o melhor self-service da região, com direito a churrasco, isso mesmo. Vá lá que você vai gostar muito. Rua Rio Mantiqueira 595, Churrascaria Vitórias. Grande abraço a todos vocês. E o Banqueta Esporte desta segundona, 22 de fevereiro, está ficando por aqui. Agradeço demais a sua presença, Rafael Morisco, que você possa ter uma grande campanha com o Vila Nova no Campeonato Mineiro, e claro, e ao decorrer de toda a sua trajetória como jogador. Muito obrigado, eu que agradeço mesmo, de coração. Espero poder continuar ajudando o Vila, né? É um time que a torcida aí me abraçou, né? Da mesma forma que eu também. E com certeza aí esperamos dar boas alegrias aí pro torcedor. Agradeço também a presença aqui do Dr. Wilson, o como queiram Manula, grande torcedor, grande médico e, claro, comentarista, entende muito de futebol,
tuitadas impressionantes. Praticamente os cronistas todos que têm Twitter acompanham o Manula pelas suas informações ótimas que ele sempre tem. Muito obrigado pela sua presença e sempre estaremos convidando o senhor. Eu que agradeço, foi um prazer participar com o Fagundes, um amigo de longa data. A gente, como vilanovense, é sempre um prazer falar do Vila. A gente até se empolga, acaba falando demais. E o Morisco vai prometer um golzinho pra nós no domingo, de cabeça? Pô, tem que prometer, tá? Acho que já passou a hora já, né, doutor? Tá vendo? Já passou a hora já, É cara. isso aí. Obrigado. Um abraço a todos. Muito obrigado, Fagundes, comentarista da Credibilidade. Nos encontramos no próximo sábado, às 11 horas da manhã. Bom, eu queria terminar a minha participação, né, até parabenizando o Dr. Wilson, o Rafael Morisco, pela participação excelente no programa. O nível foi altíssimo, né? Fiquei impressionado com até o Morisco, né, o jeito dele falar, o sotaque paranaense, né? Ele deu show de bola aqui. Dr. Wilson, conhecimento profundo, né? Então, a gente tem que sempre aprendendo, né? Sempre aprendendo no dia a dia. E quero, por último, dizer o seguinte, que sábado ainda tem um programa 11 horas, mas já quero mobilizar a torcida do Vila desde já, fazer aquele papel bonito que fez no primeiro jogo contra o Tombense, que o Vila deu show de bola, ganhou o jogo, um jogo dificílimo, né? Falou muito bem que o Tombense é um time que vai dar trabalho ainda, pegou pedreiras também pelo caminho. Outro time, eu vou discordar um pouquinho do Dr. Wilson, um time que me chamou muita atenção. Eu vi o jogo contra o Cruzeiro no sábado, foi o time do Tricordiano. Acho que tem tudo também para crescer. E tem um jogador de Nova Lima lá, né? O João Paulo, né? O Juninho. O Juninho. E João Paulo. João Paulo, filho do Pirulito, né? Então, me chamou muita atenção. Bom, mas eu quero falar com a torcida do Vila. Domingo, vamos encher o Castor Cifuentes, porque o Vila precisa muito dessa vitória. E a torcida, com certeza, vai dar esse 50% da vitória da torcida. O resto é dentro de campo, com o Rafael e companhia. Gente, obrigado, uma boa noite e até a próxima. Fagundes falou aí sobre a torcida do Vila Nova, sobre o jogo importante domingo. E a partir do domingo que vem, teremos uma novidade aqui na TV Banqueta. A TV Banqueta vai levar de uma forma diferente para você de casa a transmissão do jogo Vila Nova e Boa Esporte. Só que não só este jogo do Vila contra o Boa, principalmente as partidas fora de casa. Vamos ter uma pré-hora, 1 hora antes da partida, levando as informações totais para você do que vai acontecer, os bastidores. Logo na sequência, a transmissão, volto a repetir, numa forma diferente, já que a TV não tem o direito, não é detentora dos direitos, é da Rede Globo, mas de uma forma diferente. Acho que pela primeira vez em questão de TV brasileira vai acontecer isso, a TV Banqueta. Isso é para levar até você todas as informações e os detalhes da partida do Vila. Então começa neste domingo, a pré-hora, logo na sequência a transmissão do jogo Vila Nova e Boa e logo após a partida, a entrevista coletiva do técnico Wilson Gotardo. Começa neste jogo e principalmente nas partidas fora de casa, a TV Banqueta vai transmitir os jogos do Vila, sempre com a pré-hora, levando as informações para você aí de casa. E agradeço muito a sua preferência e confiança. Voltaremos ao vivo no próximo sábado, às 11 horas da manhã, com todas as informações de Vila Nova e Boa Esporte e, claro, a nossa reprise do programa de hoje, amanhã, logo após o Espaço Câmara e a reprise do sábado. Sábado é ao vivo, 11 horas da manhã, a reprise no domingo, às 11 horas da manhã. Muito obrigado, um grande abraço. Banqueta Esporte, apoio cultural, Relojoaria Cima, presente o tempo todo com você. Celtec, Centro Automotivo Técnico Educacional Silvestre.